Você já percebeu que depois dos 50 seu corpo parece funcionar com outras regras? Aquela energia que antes parecia infinita agora oscila. Ganhar músculo ficou mais difícil. A recuperação demora mais. E em silêncio, muita gente começa a aceitar isso como algo normal da idade. Mas a verdade é outra. Não é a sua idade que está limitando o seu corpo. É a sua estratégia. E hoje você vai entender exatamente como retomar o controle, reconstruir sua força, recuperar sua energia e dominar seu metabolismo, mesmo depois dos 50. Porque o seu corpo não foi programado para declinar. Ele foi feito para se adaptar, evoluir e prosperar, desde que você saiba como conduzi-lo. Agora, pense comigo. Quantas vezes você já tentou seguir dietas que funcionaram no passado, mas agora simplesmente não entregam mais o mesmo resultado? Quantas vezes você treinou mais forte, comeu menos, se esforçou mais, e ainda assim sentiu que o retorno foi mínimo? Isso não é falta de disciplina. Não é falta de força de vontade. Isso é fisiologia. O seu corpo mudou. E se a estratégia não muda junto, o resultado não vem. Após os 50, o organismo passa por transformações profundas. A sensibilidade à proteína diminui. Os níveis hormonais mudam. A inflamação de baixo grau se instala silenciosamente. A massa muscular tende a cair, um processo conhecido como sarcopenia. E com menos músculo, o metabolismo desacelera ainda mais. O que antes funcionava com facilidade, agora exige inteligência. Mas aqui está a boa notícia. Esse processo não é irreversível. Ele é treinável, ele é ajustável e ele pode ser dominado. Domínio metabólico não é sobre passar fome, não é sobre viver cansado, não é sobre aceitar menos do seu corpo. Domínio metabólico é sobre fazer seu organismo trabalhar a seu favor em vez de lutar contra você. É quando você entende como alimentar suas células, seus músculos e seu cérebro de forma estratégica. É quando você deixa de apenas reagir ao envelhecimento e passa a comandá-lo. E tudo começa pela base, a sua nutrição. Depois dos 50, imagine o seu corpo como um motor de alta performance. Ele exige mais quantidade por caloria, ele exige mais proteína por refeição. Com o tempo, esse motor exige mais qualidade de oscilações de açúcar no sangue, que antes eram apenas um desconforto. Não adianta acelerar mais com combustível errado da sua energia. Não adianta forçar o motor se o sistema está desajustado. Da sua capacidade, o que você precisa é alinhar nutrição, movimento, a alimentação precisa deixar de ser apenas comer menos e passar a ser comer melhor. Domínio, no momento certo e com o propósito certo. Proteína não é apenas um nutriente, ela é um sinal biológico. Quando você consome proteína suficiente, você envia uma mensagem clara ao seu corpo: estamos em ambiente de crescimento, não de sobrevivência. E após os 50, esse sinal precisa ser mais forte. A chamada resistência anabólica faz com que o músculo responda menos aos mesmos estímulos de antes. Ou seja, o que antes exigia 20 gramas de proteína agora pode exigir 30, 40 ou até mais, não por exagero, mas por necessidade fisiológica. E não é só quantidade, é distribuição. Espalhar a proteína ao longo do dia mantém o corpo em estado constante de construção, em vez de entrar em ciclos de degradação muscular. Café da manhã, almoço, jantar, cada refeição precisa enviar esse sinal anabólico. Mas proteína sozinha não resolve tudo. O corpo precisa de energia estável. Gorduras boas não são inimigas, elas são aliadas hormonais. Elas participam da produção de testosterona, do equilíbrio inflamatório e da saúde cerebral. Carboidratos, quando bem escolhidos, fornecem o combustível necessário para treinar, recuperar e manter o metabolismo ativo sem causar picos e quedas que drenam sua energia. E aqui entra um conceito fundamental. Seu cérebro consome cerca de 20% da sua energia diária. Quando você tem instabilidade glicêmica, seu cérebro sofre. Isso se traduz em fadiga mental, dificuldade de concentração e baixa motivação. Quando sua alimentação estabiliza sua energia, você não apenas treina melhor, você vive melhor, você pensa melhor, você decide melhor, você se sente melhor. Além disso, a inflamação silenciosa é um dos maiores sabotadores do ganho de massa após os 50. Alimentos ultraprocessados, excesso de açúcar, óleos refinados e déficits nutricionais mantém seu corpo em um estado constante de alerta inflamatório. Nesse estado, o organismo prioriza a sobrevivência, não o crescimento. Quando você reduz essa inflamação por meio de alimentos naturais, ricos em micronutrientes, fibras, antioxidantes e gorduras boas, você cria o ambiente interno ideal para recuperação muscular, produção hormonal e eficiência metabólica.
Agora, a alimentação sozinha não constrói músculo. Ela prepara o terreno. O estímulo vem do movimento. Mas aqui está uma virada de chave importante. Depois dos 50 não se trata de treinar mais. Trata-se de treinar melhor e viver de forma mais ativa. Muita gente acredita que só existe metabolismo dentro da academia. Mas isso é um erro. Uma parte enorme do seu gasto energético diário vem do que chamamos de NEAT, todas as atividades que você faz fora do treino. Caminhar, subir escadas, se movimentar, mudar de posição, se manter ativo ao longo do dia. Esse movimento constante mantém seu metabolismo ativo sem gerar estresse excessivo ao sistema nervoso e às articulações. Pense nisso, 2 pessoas podem fazer o mesmo treino, mas aquela que se movimenta mais ao longo do dia terá um metabolismo mais alto, melhor controle glicêmico, melhor composição corporal e maior preservação muscular. E isso não exige equipamentos, não exige academia, exige decisão. Caminhar após as refeições, por exemplo, é uma das estratégias mais poderosas e subestimadas para controle glicêmico, saúde metabólica e longevidade. Apenas tenha 15 minutos de caminhada após comer ajudam a reduzir picos de açúcar no sangue, melhoram a sensibilidade à insulina e favorecem a utilização de gordura como fonte de energia. Isso é domínio metabólico na prática. Usar a escada ao invés do elevador, estacionar mais longe, levantar-se mais vezes ao longo do dia, manter-se fisicamente ativo. Tudo isso soma. O corpo não responde a ações isoladas. Ele responde ao padrão diário. E o padrão diário é o que constrói ou destrói o seu metabolismo ao longo dos anos. Outro fator poderoso é a termogênese. O simples ato de expor o corpo a pequenas variações de temperatura, como beber água gelada ou tomar duchas frias, gera uma resposta metabólica. O organismo precisa gastar energia para manter a temperatura interna estável. Pequenos estímulos, quando consistentes, criam grandes efeitos ao longo do tempo. Não é sobre extremos, é sobre inteligência. Se até aqui você está percebendo que o seu corpo não está quebrado, apenas desajustado, já deixe seu like agora e se inscreva no canal, porque aqui você aprende a usar a ciência a seu favor para construir força, energia e longevidade real após os 50. Mas nada disso funciona plenamente se você ignora o pilar mais negligenciado da construção muscular após os 50, o sono. Dormir não é apenas descansar. Dormir é reconstruir. Durante o sono profundo, seu corpo libera hormônios essenciais para a recuperação muscular, como o hormônio do crescimento e a testosterona. Sem sono de qualidade, esses hormônios caem. E quando eles caem, o músculo não cresce, a gordura se acumula, o metabolismo desacelera e a energia despenca. Muita gente treina duro, come bem, mas dorme mal e depois se pergunta por que os resultados não vêm. A resposta está aqui. O músculo não cresce no treino. Ele cresce na recuperação. O treino é o estímulo, o sono é a resposta. Além disso, o alinhamento com o seu relógio biológico é fundamental. O corpo humano funciona em ciclos. Comer tarde da noite, dormir em horários irregulares, se expor à luz artificial excessiva à noite e negligenciar a luz natural, pela manhã desregulam esses ciclos. Isso afeta diretamente os hormônios, a sensibilidade à insulina, o apetite e a capacidade de recuperação. Quando você alinha seus horários de refeição, exposição à luz, rotina de sono e atividade física, seu corpo entra em um estado de previsibilidade biológica. Ele entende que está num ambiente seguro, estável e propício ao crescimento, não há sobrevivência. E quando o corpo se sente seguro, ele constrói, ele se regenera, ele se fortalece. Agora, tudo isso não funciona plenamente sem o quarto pilar. A mentalidade. Depois dos 50, muitas pessoas entram sem perceber em um modo de sobrevivência. Elas passam a se mover menos, a esperar menos do próprio corpo, a aceitar limitações que não são obrigatórias. Elas deixam de desafiar seus limites e começam a negociar com eles. E é exatamente nesse ponto que o declínio se acelera. Mas existe uma alternativa, existe uma mudança de paradigma. Você não está tentando voltar aos 30. Você está construindo a melhor versão dos seus 50, 60, 70 e além. Uma versão mais consciente, mais forte, mais estratégica e mais alinhada com o seu potencial real. Domínio metabólico é assumir o controle do seu corpo. É parar de reagir às mudanças e começar a comandá-las. É deixar de ser refém da biologia e passar a ser o arquiteto do seu próprio envelhecimento. Imagine acordar com mais energia, sentir seu corpo mais firme. Ver seus músculos respondendo novamente. Mente clara, disposição e confiança. Não porque você está lutando contra o tempo, mas porque você aprendeu a trabalhar com ele. Esse processo não exige perfeição. Ele exige consistência. Não exige extremos. Exige estratégia. Não exige sofrimento. Exige inteligência. Cada refeição é uma oportunidade de sinalizar crescimento. Cada movimento é uma oportunidade de ativar o metabolismo. Cada noite bem dormida é uma oportunidade de reconstrução. Cada decisão diária é um voto a favor ou contra a sua vitalidade futura. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa
começar, precisa decidir que não vai aceitar menos do seu corpo do que ele ainda pode oferecer. Precisa decidir que vai sair do modo sobrevivência e entrar no modo domínio. E aqui está a verdade mais importante de todas. O envelhecimento não é o problema. A falta de estratégia é. Se você quer continuar aprendendo como construir força, energia e longevidade real após os 50, já se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa assumir o controle do próprio corpo. Porque a partir de hoje, você não está apenas envelhecendo, você está dominando o seu metabolismo.